Sejam muito bem-vindas ao nosso episódio com a nossa maravilhosa Kailane Boechat. Estamos voltando aí depois de 2 meses o Pode Falar, um podcast para você que é empreendedora, tanto na área da beleza, óbvio, né, que a gente já é conhecido por isso, mas para você que quer crescer o seu negócio. E hoje vocês vão conhecer essa maravilhosa aqui, essa mentora maravilhosa, que ela vai falar um pouquinho sobre ela e como ela conseguiu crescer e se destacar tanto assim na área. Kailane, um prazer, tá? Quero que você me conte um pouquinho como que você começou, me conta a sua história, como que você chegou na área da beleza. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, mais uma vez ao lado da Paula, minha mentora. Estive presente em vários eventos dela, gente, foi simplesmente incrível. Abriu muitas portas para mim. Eu comecei aos 16 anos, muito nova, e eu ainda não entendia o que eu queria, se eu queria realmente estar ali. Na verdade, eu comecei com a minha mãe, na clínica dela. E ela sempre quis me inserir nesse mundo, mas não era a minha vibe, eu não gostava. Não gostava de limpeza de pele, drenagem, a parte estética eu odiava. Eu falava, mãe, eu não quero isso pra mim. Só que aos poucos eu fui conhecendo outras partes da área da beleza. Por exemplo, cílios, maquiagem, sobrancelha. Até que a minha mãe falou, Kailane, por que você não faz um curso de extensão de cílios? Aí eu comecei a pesquisar sobre, não entendia nada, na época era assim, pouquíssimo falado. Há 4, 5 anos atrás, extensão de cílios era... Foi antes da pandemia? Antes da pandemia. E você tem quantos anos agora, Kailane? 22. Baby! É um baby. Na verdade, eu acho que estava no início da pandemia, 2020, se eu não me engano. Então, assim, deu para eu fazer o curso, mas eu nem imaginava do que se tratava, como era feito a técnica. Eu fui assim, sabe quando você vai para experimentar mesmo? Caí de paraquedas. E eu me apaixonei. Foi, assim, algo que eu falei, caramba, eu quero realmente melhorar, eu quero crescer, me desenvolver nessa área. E eu falei, mãe, é isso, gostei muito, vou fazer. E aí, dei continuidade lá na estética dela, na clínica mesmo. E aí, eu fui conseguindo clientes, fui fazendo meu nome. Só que eu ainda estava começando. E nesse período de início, que é o período mais difícil para todo mundo, foi quando eu perdi minha mãe. Aí, eu fiquei sem chão, né? Eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Eu pensei em desistir de tudo. Não tinha cabeça nenhuma pra trabalhar com nada. Mas eu pensei, poxa, eu tô começando agora. Era o sonho dela, está sendo meu sonho, porque eu me descobri nessa profissão. Se eu parar agora, pra eu voltar depois, pra eu recomeçar, vai ser muito pior, muito mais difícil, mais trabalhoso. E aí, a minha professora me chamou pra trabalhar com ela. Falou, vem pra cá, eu te passo os clientes, a gente combina. E aí, eu fui. Na época, ela morava, assim, num bairro super distante do meu. E eu ia. Caramba, Pegava reta e ia a pé todo dia, com 16 anos. Só que, assim, ninguém me levava a sério. Porque até hoje... Verdade, né? Ainda tem essa tipo carinha assim, a cliente chegava lá e falava, nossa, ficava me olhando torto. Tipo, você é atendido por uma criança, cabelinho encaixado, baixinha, não sabia me comunicar nada, zero. Zero comunicação, mas mesmo assim eu ia. Nem que fosse para atender 1 ou 2 clientes por semana. É por isso que hoje eu bato tanto na tecla com as minhas alunas do processo. Porque hoje todo mundo é muito imediatista. Acaba de fazer o curso e pensa, nossa, eu preciso já fazer cílios em 2 horas, eu preciso já ter uma cartela de clientes. Sendo que, na verdade, gente, olha quanto tempo leva até você conseguir uma cartela, você conseguir se estruturar dentro do mercado, né? Então, foi muito aos pouquinhos. Sim, entendi. E aí, comecei lá na Keila. Depois eu fui para outra pessoa lá da minha cidade, que também me acolheu muito bem na clínica dela. Fiquei 2 anos lá, que para mim foi ótimo. Adquiri muito conhecimento, fiquei mais conhecida. Até que eu senti no meu coração que eu precisava sair, que aquele era o momento de retornar. E eu retornei para exatamente onde era o local da clínica de estética da minha mãe. Ai, que legal. Eu tá senti fazendo a história na cidade, né? Eu senti realmente assim, não, esse é o momento. A princípio fiquei insegura, não sei se me traria boas lembranças, se seria bom pra mim. Só que foi ótimo, sabe quando era o empurrão que você precisava, assim, pra crescer? E a partir dali faz 1 ano que eu fiquei lá, e agora mudei novamente de espaço pra um local maior, no shopping. E aí consegui a minha marca de produtos também. Ai, que legal, parabéns! Foi gente, muito do parabéns, nada. mas eu já vi, eu vi desde o comecinho, né, crescendo. Lancei o meu curso online, né? E, além de tudo, ano passado eu não dava curso. Foi bizarro, assim. Quando eu comecei a trabalhar pra mim, foi quando eu comecei a dar curso de fato. E do ano passado pra cá, foram mais de 50 alunas formadas. Nossa, E, às vezes, eu não acredito nisso. Ai, gente, olha, mas também, né, a gente sabe que tem a mão de Deus ali, mas
é mérito seu, né? Porque você sempre foi... Eu conheço a Kailane, gente, dos bastidores. Sempre foi uma pessoa super dedicada, sempre foi atrás. Você tem um olhar em relação à questão de brand, em relação à sua marca, que ultrapassa o que as meninas hoje, que estão iniciando, né? Elas não têm esse entendimento. E você consegue passar isso dentro do seu perfil. Agora, Kailane, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sempre pensou na área da estética? Você falou que foi sua mãe, você não queria, mas teve alguma outra profissão que você pensou em ter, em fazer, ou não? Você entrou na área e foi até hoje? Quando eu era adolescente, eu era muito perdida. Eu pensei em todas as profissões. Não tinha uma, porque eu pensei em todas. Eu pensei em medicina veterinária, peixes, indecisa. Flutuando. Muito. Então, a minha mãe sempre me direcionava, porque ela me conhecia mais que eu mesma. Por exemplo, uma vez eu queria muito medicina veterinária. Ela falou, Kailane, pelo amor de Deus, você não tem jeito de mexer com um bicho. Porque assim, você não cuida nem do seu cachorro, a verdade é essa. Aí eu falei, nossa, mãe, realmente. Aí depois pensei em psicologia. Só que, tipo assim, nada a ver. Eu ficava rodando e não parava em lugar nenhum. Aí ela me deu as dicas. Ela falou, testa esse que eu acho que vai ter a ver com você. Quando ela me deu a dica dos cílios. E realmente foi batata, assim. Eu me apaixonei mesmo. É claro, não foi fácil, né? Eu pelejei pra eu conseguir entregar um resultado bom. No início era, 4 horas numa modelo. Essa fase que toda iniciante passa. Sim. Só que eu falei, não, eu quero muito isso. E eu vou agarrar isso pra mim, eu vou pegar isso como minha profissão. Porque eu vi que era rentável, que eu conseguiria lucro fazendo algo que eu gosto, que eu realmente gosto. Então, eu foquei nisso e não parei, desde quando eu fiz o curso. Então, desde o momento que foi sua primeira profissão, não teve arrependimento, né? Nenhum. Você ingressou e deu certo e tá indo até hoje. Então, assim, pra quem tá iniciando agora na área, né? Que fica naquela dúvida, será que vai dar certo? Mas a área da estética é algo que... Porque muita gente não enxerga a lash design, a manicure, a cabeleireira, como se fosse uma profissão mesmo. Exatamente. Né? Então, para quem está ingressando agora, está pensando se vai entrar, se não vai, qual o conselho que você dá para essas pessoas? Você tem que acreditar em você mesmo. Não espere que a sua família, seus amigos, não espere apoio de ninguém, porque não vai ter. Você tem que entrar sabendo que você tá sozinha. No máximo, o apoio da sua professora. Mas entrar decidida do que quer. Porque hoje o imediatismo atrapalha muito. Tô tocando novamente nessa tecla, porque é o que acontece direto com as alunas. Elas acabam de fazer curso, 1 mês depois manda mensagem. Eu vou desistir de tudo porque eu não tô tendo cliente. Eu vou desistir de tudo porque eu não consigo fazer cílios em 2 horas. Sendo que é o processo, tem que passar por ele. Sem esperar nada de ninguém. Entendi. Então, assim, no início, o retorno é muito pouco. Você parece que, assim, tá dando um murro em ponta de faca, porque você fica ali fazendo, e você não vê resultado. Mas o resultado, ele vem a longo prazo. É a lei da semeadura, né? Você planta hoje para você colher mais pra frente. Então, ele não vem de imediato, mas ele vem. Todo o esforço é recompensado. Mas a pessoa precisa ter persistência. É o principal de hoje. Focar mesmo. Esquecer qualquer outras coisas, porque às vezes a pessoa fica, assim... perdida, igual eu era, por exemplo, faz um curso, aí faz outro, fez de cílios hoje, amanhã faz de unha, aí no outro dia faz de maquiagem, e no final das contas não faz mais nada e volta a trabalhar como CLT, então assim... Cara, você tocou num ponto muito interessante, porque eu sempre falo isso em casa. Não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Abraçar o a gente mundo. vai até falar um pouquinho sobre a questão da especialização sobre isso, mas, tipo assim, eu tenho meus filhos. E aí, eles, eu quero fazer isso, mas eu vou fazer um curso disso também, depois eu vou migrar para aquilo, e no final acaba não fazendo nada. Né? E aí, uma dúvida que eu tenho é que, em relação à questão de faturamento, você hoje, dentro dessa profissão, você se vê com uma igualdade em profissões mais tradicionais? Por exemplo, um advogado, um advogado, um médico, o seu faturamento hoje, ele consegue bater essas profissões mais tradicionais? Com certeza, mas tem as oscilações. Não é assim, todo mês eu bato X. Mas é uma coisa que pode ter te surpreendido também, né? Porque a gente fala, a pessoa vê, é lash design e tal. É um faturamento bem alto, né? Sim, e só de ser mais do que um salário mínimo normal, pra mim já é muito, assim. E vai além disso. Só que tem as oscilações. Eu não gosto de romantizar o empreendedorismo, não gosto mesmo. Quando a aluna chega pra fazer curso comigo, eu jogo limpo com ela. Eu exponho a situação real, como funciona. Eu não falo assim, fulana, larga o seu emprego hoje pra você empreender. Porque deu certo pra mim, mas pode ser que não dê certo pra ela.
E eu não vou aconselhar algo que eu sei que pode dar errado. Então, eu explico, eu falo, olha, funciona dessa forma. No início é difícil, você vai precisar investir tempo e dinheiro, pode ser que você não veja resultado imediatamente, é a longo prazo. Eu não te incentivo a largar o seu emprego. Começa aos poucos, vai fazendo modelo, vê se realmente é isso que você quer. Quando você se sentir pronta, aí sim você para de trabalhar com o que você faz hoje e começa a empreender se for viável para você. Porque assim, a técnica e o empreendedorismo é completamente diferente. Foi isso que me pegou mais. Porque eu achava assim, sabendo fazer cílios eu posso ter meu próprio negócio. Só que você precisa aprender muito mais do que isso. Aí entra a parte de gestão, marketing, administração, que eu descobri que eu sou péssima. Então, assim, eu não aconselho também, não romantizo, porque tem as oscilações. Sim, a pessoa não pode ficar pensando só na questão da técnica, né? Exatamente. Se ela não tiver ali o tino pro negócio, também ela pode estar dando murro. É aprendizado diário. E às vezes eu sento com pessoas, assim, mais experientes, mais velhas, para entender, para conseguir conhecer melhor como funciona. Só que, para ser bem sincera, a gente aprende mais errando. Quando a gente quebra a cara, quando tem uma frustração enorme, é aí que a gente aprende para poder refazer e dar certo com o conhecimento que a gente adquiriu com o erro. O erro é o que mais ensina. Isso me pega muito também, porque eu odeio errar. Aí eu fico, meu Deus, pra quê? Pra quê? Aí dá vontade de desistir de tudo. Eu penso, meu Deus, eu podia estar trabalhando com uma coisa comum. Pra que eu fui inventar? Mas no final sempre dá, assim, um retorno positivo. Mesmo a longo prazo. Sim. Hoje eu não tenho nada a reclamar e eu não me vejo trabalhando com outra coisa. Eu não me vejo mesmo. Quanto tempo que demorou, mais ou menos, pra você começar a ter retorno dentro da área? Então, trabalhando para mim, porque eu tô na área há quase 5 anos. Sim, então, desde que você montou o seu espaço. Tenho mais ou menos 1 ano e meio de negócio, do meu próprio espaço. Entendi. Então, assim, as pessoas falam que você começa a ver lucro 1 ano de empresa para depois, né? Só que eu me surpreendi muito positivamente, porque a princípio eu ia trabalhar só para mim, só eu mesma. Quando eu vi, eu tava num lugar desse tamanico, com manicure, massoterapeuta e design de sobrancelha, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tinha conhecimento nenhum de parceria, como funcionava, como eu ia gerir, o que eu ia fazer com aquelas pessoas. Foi aparecendo, gente, eu fui colocando e divulgava todo dia vídeo no Instagram e não sei o quê. Isso. E ninguém... Não, a Paula até chamou minha atenção. Ela falou assim, Kailane, você não pode postar massagem um dia, sobrancelha no outro e querer vender curso. As coisas não estão batendo. Mas eu tava, assim, super empolgada, queria abraçar o mundo mesmo. E aí eu fui testando de várias formas. Isso pra mim foi ótimo, porque eu aprendi muito. Sim. Principalmente o que não fazer. Não, mas é interessante porque você mergulhou de cabeça e foi, né? Não teve medo, não. Então, acaba que o meu lucro foi mais alto porque eu tive mais parceiras. Não foi só eu sozinha. Se tivesse sido só eu, provavelmente eu ainda não teria visto algum retorno significativo. Então é um ponto interessante também para você colocar, porque tem muita gente que fica, eu vou trabalhar, vou botar alguém para trabalhar comigo, vai dar problema, eu vou botar não sei o que, vai dar problema. Qual é a sua visão em relação a essa questão de parcerias dentro do espaço? Hoje, depois de muito errar, a minha visão é, faça um teste. Não seja doido igual eu, que a pessoa entra lá e você já posta a foto e divulga, gente, fulano trabalhando comigo. Era muito assim. A pessoa chega num dia, eu quero trabalhar com você. Eu falei, ótimo. Aí no outro dia já começava a divulgação, passa cliente pra ela e faz não sei o quê, e no final a pessoa não entrega aquilo que você estava esperando, sua cliente reclama, porque tá acostumado com o seu trabalho. E assim, as coisas não batem no final, porque se a pessoa não tiver o seu perfil, não encaixa e não tem como ela estar ali. Então, o principal aprendizado foi, faça um teste, pelo menos de 2 meses. Antes de divulgar, antes de contratar, antes de assinar um contrato, qualquer coisa, faça um teste. Vê se ela realmente encaixa com o seu padrão, com a sua empresa, com o seu modelo de negócio. Se puder fazer uma planilha até com perguntas, tipo uma entrevista mesmo, para saber se ela se encaixa com o perfil, para não ter arrependimento nem da sua parte, nem da parte da pessoa. Porque ambas as partes colocam muita expectativa, mas se não encaixar, não dá em nada. E você acaba que fica um pouco queimada, né? Pô, ninguém para lá no espaço da Kailane. Teve alguma situação sua, assim, ou com cliente, ou com alguma profissional que estava trabalhando que você sentiu mal pela situação? Sim. Conta aí pra gente. Aqui pode, né? Pode. Então,
Teve uma pessoa que eu depositei muita energia. Na verdade, algumas pessoas que eu depositei muita energia e no final não deu em nada. Mas eu fiz tudo que eu pude, sabe? Uhum. Por exemplo, a pessoa chegou, me dá uma oportunidade, preciso trabalhar, eu faço sobrancelha e tal. Eu falei, não, claro, eu tô precisando de alguém, porque eu nunca gostei de fazer sobrancelha. Tô precisando de alguém, vem sim e A tal. sua tá linda, né? Agora eu tô fazendo. Mas eu Uhum. odiava, não gostava. Aí dei a oportunidade, comecei a divulgar e eu passava todas as clientes pra ela. Chegava querendo sobrancelha, eu faço com ela, faço com ela, faço com ela. E aí, tipo, no primeiro mês ela atendeu cliente pra caraca, não faltava. Todo dia ela atendia. E assim, eu já estava percebendo alguns erros, mas eu pensei, poxa, eu não sou profissional de sobrancelhas, como eu vou chegar e vou pontuar isso pra ela? É outro ponto importante também, você saber fazer todos os procedimentos que tem no seu espaço. Por isso que hoje lá só tem o cílio e sobrancelha. A única coisa que eu não faço é maquiagem, só que ainda assim eu tenho um conhecimento pra chamar atenção caso seja preciso. Entendi. E aí eu ficava muito sem jeito. Tipo, como é que eu ia chegar pra ela e falar, nossa, não ficou legal, fulano não gostou. E as clientes não gostaram. Então, todas aquelas que ela atendeu naquele mês não voltaram mais. E aí, consequentemente, ela ficou sem cliente. E as outras que foram aparecendo não tinha compromisso de horário. Marcava, não ia, Deixava desmarcava a em cliente cima na da... mão. Uhum. Isso me fica chato matava. pro seu espaço, né? Eu sempre fui muito responsável com isso. Muito difícil eu desmarcar uma cliente, principalmente em cima da hora. E elas, acostumadas com o meu perfil, não gostaram nem um pouco da outra. Então, ficou esse embate. Foi muito difícil para eu conseguir chegar, conversar, expor essa situação, porque eu nunca gosto de conversar assuntos difíceis, assim. Se eu puder fugir, eu fujo. Mas isso foi maravilhoso. O aprendizado, assim... São os erros que ensinam muito mais do que qualquer livro, qualquer pessoa que você converse. Pelo menos pra mim. Sim. Com os erros eu sempre aprendo mais, infelizmente. Mas você hoje tem quantas profissionais no seu espaço? Hoje tem 2. Mas é sobrancelha e lash? Sobrancelha, cílios e maquiagem. Entendi. E eu preferi focar só nisso. E tem alguém que faz cílios sem ser você, então? Tem, a Ingrid. Nossa, é uma parceira maravilhosa, sério. Nossa, Porque eu sempre ouvi que isso é super perigoso, né? Colocar uma outra profissional do mesmo nicho, se for um espaço maior, não tem problema, né? Agora, você trabalhando assim, vai roubar cliente, vai fazer isso, vai fazer... Você deu sorte, então, né? Eu prefiro 1000 vezes ter pessoas que eu posso chegar, conversar sobre a técnica, passar minhas clientes pra ela. Eu prefiro 1000 vezes. E eu acho que, assim, não existe isso de roubar cliente. Né? Sim, porque às vezes você vai fazer cílios, por exemplo, com a sua lash. Às vezes você não faz com ela pela técnica dela, apesar da técnica dela ser boa. Às vezes você vai pra conversar com ela, pra ver ela, a energia dela é boa, vocês combinam, vocês têm um perfil parecido. Então, as pessoas não vão somente pela técnica. Então, eu não tenho medo nenhum de perder cliente. Não tenho. E qual foi essa forma de contratação que você fez? Contratação não, de parceria que você fez com essas meninas? Então... Puxa a orelha já. Aprendi na marra, né? Inicialmente, eu só coloquei lá. Falei, não, pode ficar aqui. Eu sou assim, não, fica aqui, tem maga, tem material, tem tudo, vamos fazer e vamos acontecer. Aí, depois de um tempo, eu comecei a estudar, a ler, a receber uns toques, falando, Kailane, não é assim, pensa dessa forma, olha o contrato, vamos legalizar, vamos fazer as coisas direito. Aí eu fiz um contrato, fiz um modelo de contratação, tanto para as duas, né? Sim. Que uma lá, além de ser lash, fazer maquiagem, ela também fica na parte de secretária, de atendimento, responder WhatsApp. E a outra, lash e design de sobrancelha. Entendi. Aí as duas têm contrato, mas elas são, assim, maravilhosas. Sim, você sabe que não vai ter tanto problema, né? Não, nenhum. Assim, acertei. Depois de tanto errar, uma hora a gente acerta. E quais dicas que você poderia dar para as profissionais que estão como você estava antes, no seu espaço, mas não tem nada legalizado, tá nessa dúvida, se vai colocar parceria? Quais são os primeiros passos que você deu para começar a empreender e começar a realmente faturar, que você dá como conselho para essas profissionais que estão perdidas ainda? Então, infelizmente, ninguém te ensina a empreender. Você tem que ir mesmo na prática. Por isso que eu falo que a gente aprende muito com os erros. Porque se você sentar hoje com uma pessoa que tem uma empresa grande e trocar ideia com ela, às vezes as dicas que ela vai te dar não vão ser boas para você. Você vai aplicar e vai dar tudo errado. Então, acaba que é algo muito individual. Você vai aprendendo conforme você vai fazendo. Entendi. Só que para parceria, especialmente, primeiro de tudo, o teste.
ter um modelo ali de perguntas para você fazer para a pessoa, entender se ela realmente vai bater com o perfil da sua empresa. Segundo, contrato, procurar um advogado super necessário mesmo, por mais que você gaste um pouquinho, mas é algo que vai te assegurar e vai segurar a pessoa também de possíveis problemas. Contrato e conversar com ela qual a forma melhor, se ela prefere porcentagem ou se ela quer dar os materiais, porque existem 2 tipos de porcentagem. Ou você dá os materiais, o espaço fornece tudo e ela te dá, só paga a porcentagem, ou ela dá os materiais e te paga uma porcentagem menor. Entendi. Então, assim, tem que entender da pessoa também qual a forma fica melhor para ela, para nenhuma das duas saírem no prejuízo. Entendi, legal. Kailane, você hoje trabalha com tendências, né? E isso é muito legal, porque a gente falava muito sobre isso também no seu começo, né? Sim. Kailane, você tem uns cílios maravilhosos, tipo, tem que investir nisso aí e tal. Tem E realmente técnica. você seguiu essa linha e hoje você, né, vai agora palestrar, que eu já tô sabendo, que vai para São Paulo palestrar para falar sobre a sua técnica. Sim. Então, assim, você conseguiu trazer para o seu perfil a questão da especialização, que é muito importante para a pessoa ser reconhecida mesmo, né? Agora vamos falar para profissionais que já são da área e estão tentando se destacar um pouquinho mais. Como que você fez para conseguir trazer essa especialização para dentro do seu negócio, para ser reconhecida como a Kailane que trabalha com tendências atuais, em relação a cílios, né, em relação aos seus procedimentos? Eu acho que o primeiro passo de tudo como eu falei nas profissões, que às vezes a pessoa fica perdida, nos cílios também a gente tem um catálogo muito vasto. São muitos cílios e cada dia mais vai lançando novas técnicas. Então você precisa entender qual é o seu público, o que você gosta realmente de fazer. Porque, por exemplo, eu já investi dinheiro em cursos que eu odiei, era uma técnica que eu não gostava. Eu não, tá? Não, eu paguei R$3.000 na época de um curso de especialização em volume russo. Caramba, eu nem não faço usa volume russo. Sim. As minhas clientes não gostam de volume russo, eu não uso volume russo. Então, assim, se a pessoa não entender de fato o que ela quer, esse é o primeiro ponto para começar. Entender de fato o que você quer, o que o seu público gosta. Se é naturalidade, se é volume. A partir daí que vem a sua especialização. Por exemplo, uma pessoa que ama volume, ela tem que se especializar em capping ou volume russo. Uma pessoa que ama naturalidade, tendências, visagismo cromático, são várias opções de mais natural. Então, assim, a pessoa precisa entender. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, porque na apostila tem lá, Kim Kardashian, anime, delineado, sirena, fox, mas qual desses você vai trabalhar primeiro? Escolhe pelo menos 3 técnicas para colocar no seu catálogo. Porque se você fizer um catálogo daquele tamanho, nem lucro você vai ter. Porque aí você vai ter que ter muito estoque de todos os cílios e não vai nem saber qual deles você vai vender mais, porque você não conhece seu público. Entendi. Primeiro Você ponto. acha que a sua região influencia na escolha de quais procedimentos que você vai colocar? Quais técnicas que você vai usar? Eu acho que não. Porque em todos os lugares tem pessoas que gostam de volume e tem pessoas que gostam de naturalidade. É mesmo? Uhum. Então eu comecei a conhecer o meu público. Eu vi que definitivamente volume russo não funcionava. Nem pra mim, nem pras minhas clientes. Volumão também não? Não. Aí eu pensei, poxa, eu gosto de natural, vou focar nisso. E aí, nisso, eu fui conhecendo outras técnicas. Eu sempre gostei muito de tendência, mas eu me apaixonei pelo Fox. Mesmo. Fox é lindo, gente. Eu sou meio suspeita, né? Porque eu só gosto de Fox. Mas você acha que a questão da sua divulgação também, né? Na sua página, porque você estava ali sempre trabalhando, mostrando os seus resultados e tudo mais. Isso também influenciou para hoje você ficar conhecida como a profissional de tendências? Sim, com certeza. Você nunca pode postar uns cílios que você não gosta ou que você não quer vender. Por exemplo, ficaria completamente desconexo. Se eu gosto de naturalidade, minhas clientes gostam, eu ia ficar lá postando cílio super volumoso. Porque apesar de que eu faço alguns volumosos, só que não é o meu foco. Então, a gente tem que divulgar sempre aquilo que a gente quer vender mais e aquilo que a gente gosta. Então, eu comecei a focar muito nisso, bater nessa tecla de fox, naturalidade, mostrar o visagismo realmente. Cílios personalizados, você olhar para sua cliente e entender o que ela quer, que fica viável de acordo com o olho dela, o tipo de pele, tudo isso faz muita diferença. Então, eu comecei a bater muito nessa tecla. E a partir daí que veio o Fox delineado, tive a ideia de lançar o meu curso, mas eu realmente me apaixonei. De todas as técnicas, eu falei, essa é a que eu mais me identifico. Sim. E hoje é o seu carro forte dentro do seu espaço, né? É o Fox. Quem está iniciando hoje
Já poderia começar com um curso de Fox ou você acha que a pessoa primeiro precisaria passar por um outro tipo de técnica? Já pode iniciar direto? Eu não recomendo. E às vezes as alunas teimam. Teimam mesmo. Elas vão fazer o curso e eu falo, olha, começa pela curvatura D, que você vai se sentir mais segura até com o resultado. Que é o brasileiro, no caso? Tem curvatura D de vários tipos, entendi. mas é a curvatura que é mais fácil de acoplar. Ah, entendi. Aí eu falo, começa com essa que vai ser mais fácil. Aí a pessoa quer teimar, quer bater o pé e fazer o Fox, sendo que ele é completamente... Não que ele seja muito difícil, mas ele precisa de um direcionamento, precisa de algumas técnicas que o iniciante ainda não pegou. Que ela precisa pegar as técnicas básicas para depois Você já avançar. respondeu minha próxima pergunta. Sabe qual era? Ela já... Sabe qual era? Porque eu já vi profissionais que começam a dar curso de iniciante e colocam assim lá no Media Kit, né? Você vai aprender volume brasileiro, você vai aprender volume russo, você vai aprender Fox, isso tudo em um único curso, que é o curso de iniciante. O que você acha sobre isso? Acho péssimo. Nada viável. Iniciante tem que aprender os passos de iniciante. Porque aí ela vai querer abraçar o mundo. Novamente, aquela coisa que a gente falou de querer fazer tudo ao mesmo tempo. E não vai ser boa em nada. Ela vai entregar cílios mal feitos, resultado errado. E não é isso que a gente quer. Então, eu passo a passo. Eu falo, fulana, faz isso primeiro. Depois a gente faz o curso de Fox. Só que não é um período muito longo. Por exemplo, se ela fez o curso hoje, daqui a uns 2 meses, se ela treinar direitinho todos os dias, ela já pode fazer o de Fox. Entendi. Só que tem que ter o processo, tem que ter o passo a passo. Questão de responsabilidade também, né? Exato. Porque às vezes a profissional enche tudo lá só para poder realmente pegar o dinheiro, fazer a captação de alunos, ela sai dali frustrada, porque não aprendeu nada de forma aprofundada, né? E ainda queima aí o nome da profissional. Você hoje falou que já teve mais de 50 alunas, né? Com a sua experiência hoje, quais são as maiores dores das iniciantes que começam na área? De fato, a primeira, captação de cliente. É mesmo? Captação de cliente, fidelização de cliente e a pressa, o imediatismo. Sempre as três. Isso desmotiva muito, né, elas? Muito. A captação de cliente, por quê? Quando a pessoa é iniciante, ela tem que saber vender muito mais, se comunicar muito mais do que uma pessoa que já está no mercado há anos. Por exemplo, você, Paula, quer fazer uns cílios. Você não vai escolher uma pessoa que acabou de começar. Por mais que ela esteja cobrando, sei lá, às vezes, R$50. Você vai pensar, pô, vai saber o resultado que ela vai entregar. Vai saber o tipo de fio, material, se vai me dar alergia. Então, as pessoas já têm essa insegurança e um certo preconceito com o iniciante. Então, ela pensa que, terminei o curso, já é suficiente. Não, vai estudar, vai se aprofundar, vai saber vender, falar. As pessoas que iniciam agora, elas têm muito mais saber comunicar. Porque, por exemplo, os meus resultados hoje, lá na minha cidade pelo menos, eles falam por mim. Se eu, não quero mais aparecer no Instagram, não vou abrir minha boca pra falar nada. As minhas clientes vão falar por mim. As minhas experiências que eu tive já estão falando por mim. Então, eu acabo vendendo sem precisar fazer tanto esforço. Mas as meninas que estão chegando agora têm essa dificuldade porque elas não querem aparecer no Instagram, elas não querem falar, elas vão para locais públicos que tem um monte de mulher. Eu falo, gente, aproveita, vai num café, conversa, bate papo. Esses dias eu vendi os cílios pra moça na barraca do Juruna, na festa. Eu tava conversando com ela, falei, amiga, você é tão linda, tá faltando uns cílios. Então, assim, elas têm medo, elas têm receio, essa insegurança de falar, de vender, atrapalha muito o início. Sim. Eu falo muito com elas, converso sobre isso. E aí tem essa parte de captação, que é a principal dificuldade, e a segunda parte, que é a fidelização, que às vezes elas até conseguem captar, mas não conseguem manter aquela cliente ali. Não consegue fazer com que a cliente volte para manutenção. E aí tem algumas dicas que eu dou, mas eu falo, gente, o estudo é diário. Você fez o curso, que é o pontapé para você iniciar. O mal hoje das pessoas é achar que fez o curso e já é suficiente para empreender, para fazer tudo, para ter o Instagram perfeito, técnica perfeita. Gente, olha quantos cursos uma pessoa precisa fazer ao longo da jornada para ela chegar num patamar mais alto. É muito difícil. Então, a pessoa não pode simplesmente, fiz o curso e depois responsabiliza a profissional. Ainda já aconteceu, a culpa é da Kailane, não me ensinou direito. Mas, porra, é iniciante, né? Sim. Tem coisa que não dá pra gente passar. E também ela não absorveria tantas informações assim num curso de iniciante. Sim, então, essa é a parte mais difícil para elas. E a questão de pressa também, que é o que mais tem acontecido ultimamente. Que ela acha que vai fazer o curso já sabendo entregar a técnica perfeita. Não quer pegar modelo e ficar 4 horas na modelo, aí prefere entregar trabalho mal feito. Não quer respeitar o processo todo até entregar uma técnica melhor para conseguir fazer o Fox ou ter uma cartela de cliente. Então, essas são as 3 coisas que hoje, assim,
pegam muito as minhas alunas. Eu tenho que estar Entendi. sempre conversando, observando, E você dá esse incentivando. suporte depois para elas? Sim, a hora que elas precisarem de me mandar mensagem, eu não sou a melhor pessoa para responder. Mas quando eu respondo, eu mando o áudio, eu dou todo o suporte necessário, ligo se for preciso, vou atrás. Ai, me manda Entendi. foto do seu resultado que eu vou avaliar para você. Eu faço de tudo para dar um suporte mesmo para a pessoa, para segurar na mão dela, porque eu sei que não vai ter suporte de mais ninguém. Ninguém leva a sério a profissão de cílios, infelizmente. Hoje isso já vem mudando, graças a Deus. Já tem lash aí saindo na capa da revista da Forbes, que eu vi. A Thaís Giraldelli, incrível, incrível Sim. mesmo. Por conta da Natália Beauty também, que são mulheres que vêm revolucionando o mercado da beleza. Mas por muito tempo e ainda hoje não é visto como uma profissão de fato. Então a Sim. gente precisa segurar na mão delas, porque não vai ter mais ninguém fazendo isso. Sim, é um apoio legal, né? Porque, como você falou, essa dificuldade da pessoa ter constância e ter o entendimento também que não é só a técnica, né? Porque, vou aprender a fazer cílios e acabou. Já vou sair, tipo... Quando a profissional, ela ingressa, você falou que ninguém quer fazer cílios com alguém que é iniciante. Quais são as dicas que você daria para ela conseguir captar esses primeiros? Por exemplo, ela não pode falar que ela é iniciante? Como que ela deveria fazer? Ela tem que falar, ela tem que se falar. posicionar, sim. Eu falo para as minhas alunas, gente, eu dou uma apostila desse tamanho para vocês. Mais de 100 páginas, quase 200 páginas. Eu não vejo vocês postando nada no Instagram sobre a apostila. Tem sobre saúde ocular, crescimento de fios, tricologia, tudo. Tem todo o conteúdo que elas precisam para postar, para as clientes se sentirem seguras. Porque, por exemplo, se ela só falar que ela é iniciante, ninguém vai querer fazer. Sim. Mas se ela mostrar que ela é uma iniciante que estuda, às vezes ela vai sair mais na frente do que profissionais que já estão na área e não estudam. Sim. Ninguém ela mostrando vê que tem estudando. o conhecimento, então ela Exato. vai perdendo esse rótulo de ser iniciante, Sim, né? se posicionando da forma correta, mostrando quais são os materiais que ela utiliza. Foto de resultado sempre, foto de crescimento de fio, mostrando que o fio tá saudável. Foi assim que eu consegui as minhas clientes. Eu sempre postei no Instagram, sempre, sempre, sempre. Sempre apareci mesmo, mostrei as coisas e era péssimo. Feia, não sabia falar, não sabia me posicionar, mas de alguma forma passava segurança e consegui minha cartela de clientes. Caramba, muito legal mesmo, porque hoje você se tornou referência, né? Qual é a sua cidade mesmo? Bom Jesus, Sabapuana. Bom Jesus. É aqui no Rio, né? Sim, 5 horas daqui, mais ou menos. Você hoje, né, trabalha numa cidade que é considerada aqui uma cidade pequena. Sim. E conseguiu ser referência. Você acha que essas profissionais que são, que trabalham em comunidade, que trabalham em cidades pequenas e tudo mais, elas têm uma dificuldade maior em conseguir trazer uma valorização para o trabalho delas? Porque, por exemplo, você se destacou. Né? Hoje a gente vê você tá saindo para palestrar, tá crescendo aí dentro do mercado. Você acha que existiu alguma objeção em relação ao local onde você trabalhava ou não? Pelo menos na minha cidade, tem cliente para todo mundo. Eu não vi como algo que atrapalhou a outra pessoa, não. Porque, pelo menos, olha, no shopping ali, no andar onde eu trabalho, tem 5 lashes. Na verdade, 7, se for contar as que trabalham comigo, né? Então, assim, são vários estúdios e todas trabalham. Todas entregam bons resultados. E, assim, é claro que quando uma pessoa sai de uma empresa, uma parceira, seja lá quem for, dá um desfalque. É ruim, tanto emocionalmente, tanto pra parte financeira. Mas eu fiz de tudo pra não causar esse impacto tão forte. Não mandei mensagem para cliente, não fiquei fazendo joguinho, sabe? Acho super desnecessário. Eu simplesmente saí e quem tinha o meu número, quem pôde entrar em contato, entrou em contato e eu atendi. E a partir daí eu fui montando a minha nova cartela de cliente, porque tem isso também. Cartela de cliente sempre vai mudando. Nem sempre a cliente fica ali com você para sempre. Às vezes ela tem data de validade. 3 anos, acabou. Caramba. Mas assim, eu tenho clientes que estão comigo desde que eu comecei. Sei lá, 4 anos. Às vezes elas somem, elas voltam, mas estão ali. Já aconteceu de você ter que despedir alguma cliente? Cara, tá quase acontecendo. Isso a gente tem que saber também. Olha, é difícil, tá? É difícil. Mas a maioria não dá problema nenhum.
Tech são, assim, mulheres maravilhosas. Cada dia mais eu fico apaixonada. Eu acho que eu nasci pra trabalhar com mulher mesmo. Escutar, aconselhar, elevar a autoestima. Cada conselho péssimo que eu dou, mas elas adoram, né? Voltam sempre. É porque você acaba, né? Você tem 2, 3 horas ali com a pessoa que você tá fazendo um procedimento. Então você acaba sendo uma psicóloga também, né? Que elas vão se abrindo e tudo mais. E eu não tenho vergonha de falar com elas, não. Se tiver que falar, ai, separa do marido, eu falo. Isso ajuda a fidelizar a cliente, essa sua empatia, esse jeito que você trata ela. Você acha que isso é importante também nos atendimentos? Com certeza. Conexão com o cliente faz total diferença. Eu já vi pessoas que têm uma técnica assim, péssima mesmo, mas tem carisma, sabe falar. E a cliente fica ali por ela. E acha que é os cílios mais lindos do mundo. Sim. É claro que técnica e conexão tem que andar juntos, né? Não tem como você deixar a desejar em um e entregar no outro. Mas eu já vi com os meus próprios olhos isso acontecer. Da pessoa ir realmente só pela profissional. Por isso que hoje eu não tenho medo de perder cliente. Sim, porque você sabe o que você entrega, né? Exato. Então não tem como comparar. Então, Kailane, vamos lá. Você acha que existem clientes que a gente precisa colocar alguns limites? Já passou por alguma experiência assim? Com certeza, já passei. Mas, de um modo geral, o nosso posicionamento conta muito. Então, se você tá atraindo muitas pessoas erradas e que não respeitam o seu trabalho, tem alguma coisa de errada no seu posicionamento que você precisa mudar. O ticket pode ser? Pode, mas não influencia tanto. Eu acho que é mais as questões de você realmente impor os limites. Por exemplo, o cliente chegou lá pra fazer cílios com você. Você explica, olha, fulana, tô fazendo extensão em você, leva 2 horas. Daqui a 15 dias você precisa retornar para sua manutenção, já vou deixar agendada. Caso você não consiga vir, a gente tem um prazo de até 20 dias no máximo. Passou disso, é uma nova colocação. E aí, no lembrete, eu sempre mando lembrete para elas. E tá lá avisando, caso atrase, tem uma taxa. Nunca aconteceu de eu cobrar taxa, porque às vezes a pessoa fala o que aconteceu e eu entendo por ser cliente antiga, cliente fiel. Mas assim, você tem que deixar tudo muito bem explicado pra não acontecer da cliente, às vezes, fazer hora com a sua cara, não respeitar o seu trabalho e depois colocar a culpa de, você não me avisou, eu não sabia, você não me falou nada. Então, não acho que seja tanto pelo ticket, mas da forma como você se posiciona desde que ela chega lá a primeira vez, até a vez que ela retorna e do seu contato com ela no WhatsApp também. Contato, quanto mais profissional, eu acho que impõe mais formal, limites. Completamente formal. O meu é pelo sistema. Já vai a mensagem automática com o nome da cliente. Qual o sistema que você utiliza? Minha Agenda. Muito bom. Agenda. Mostra até a questão de faturamento mensal também. Você coloca todos os seus serviços lá. Legal. Sim, dá pra colocar de até 3 ou 4 profissionais. Então, você tem acesso à agenda de outras pessoas, elas têm acesso à sua. Esse aplicativo pra mim é ótimo. Eu pago, acho que R$20 mensal nele. Caramba. Quem te seguir, você pode mandar o link depois? Com certeza. Então, já fica a dica aí. Não, porque tem muita gente que se perde, né? Às vezes, o cliente entra em contato, eu já vi na época que eu fazia consultoria de vendas, o cliente entrava em contato, oi, minha querida, oi, amiga, oi, não sei o quê. Sempre pelo nome da cliente. Começar sempre falando o nome dela, explicando. Nessa mensagem que eu mando, eu posso até deixar a mensagem também. Tem até o valor do procedimento. Manutenção de 20 dias, tal valor, seu horário é tal dia. Para confirmar, mande um ok. Caso você não confirme, o horário será passado para outra pessoa. Tem as informações todas certinhas. Nada de textão, mas assim, com as informações necessárias para ela entender que seu trabalho é sério. Você não tá ali brincando de ganhar dinheiro. É realmente a sua profissão e que ela precisa cumprir com as regras da sua empresa. Ai, que legal. Legal. Esse posicionamento sempre foi seu? Ou você passou por alguma situação assim que você viu que realmente precisava mudar? Porque hoje, quem te acompanha no Instagram vê que você consegue passar uma imagem de alto padrão, né? Isso a gente sempre soube que você iria para esse ramo. Esse posicionamento sempre foi seu ou você pensou assim, olha, tá acontecendo isso de errado, eu tenho que mudar, e foi quando virou essa chave? Então, Me conta como foi essa transição. Esse posicionamento veio através de eu observar as pessoas como elas agiam. Porque quando eu comecei, eu trabalhava com a minha mãe. E dali eu já via como ela lidava e tratava cliente. Teve essa experiência também antes, né? Aí eu já tive essa percepção dela. Depois eu fui para outro salão e trabalhei, na verdade, em 3 salões. Porque quando eu tava com a minha última parceira, teve um período que ela estava fora do país, então eu fiquei num salão de cabelo, tinha vários profissionais, aquilo ali também foi muito aprendizado pra mim. Então, eu observava como as pessoas agiam com o cliente, porque eu simplesmente não sabia. Então, foi a forma como eu aprendi e eu aplico até hoje.
Só que sim, já tive muitos problemas com o cliente. Hoje não tenho mais, por conta dessa metodologia que eu uso lá dentro, sempre mesmo padrão para todas. Mas, por exemplo, até às vezes as pessoas não respeitam nem você colocando esse padrão, definindo o limite. É difícil, mas acontece. Então, sim, já tive alguns problemas, mas não é frequente, não é muito comum. Acontece de vez em quando. Entendi. Quais são as dicas de posicionamento que você daria para quem está precisando mudar? Primeira coisa, leve a sua profissão a sério sempre. É a sua profissão, é a sua empresa. Ai, mas é uma microempresa. Não importa, a sua renda vem dali. É o seu lucro. Então, leva a sério mesmo. Leva a sério, vai trabalhar bem arrumada. Saiba conversar com as suas clientes, abordar de forma correta. Ler, estudar, realmente dominar o que você tá falando ali. Porque uma coisa que sempre passou muito pela minha cabeça, eu falava, cara, eu só trabalho com cílios. É a única coisa que eu faço. E as pessoas nem levam a sério. Se eu não estudar, se eu não dominar, se eu não souber tudo sobre isso, eu tô ferrada, vou fazer o quê? Não sirvo pra nada. Então, eu sempre estudei muito pra eu conseguir identificar, falar tudo que a pessoa precisa saber. Até quando dá algum tipo de problema ocular, que eu já tive muitos. Você já tem... Não tive muitos, mas assim, pelo tempo de profissão, se você teve, sei lá, 3 problemas com o cliente até de alergia, que é coisa que foge do nosso controle, já é uma experiência, já é um aprendizado que eu passo para as minhas alunas para que elas não passem também. Tem um que eu sempre conto, sempre. Esse daqui quase me fez eu desistir dos cílios. Tava lá eu atendendo de boa, tinha uma cliente nova na agenda, que a moça lá, a secretária, tinha marcado, quando eu trabalhava para outra pessoa. Aí, ok, recebi ela, oi, tudo bem? Geralmente tem que ter ficha de anamnese, tem que ter. Por isso que eu sempre falo. E isso é algo que todo mundo sabe que tem que ter. E as pessoas e não fazem. usam, cara. É super necessário. É surreal. Aí fui atender ela e fiz as perguntas básicas. Não preenchi a ficha porque ela já era uma pessoa que fazia cílios frequente. Ela falou assim, Kailane, uma profissional indicou você. Que ela não vai estar aqui na cidade, eu fazia cílios com ela e eu queria continuar fazendo com você. Aí eu falei, ótimo, já faz cílios, então tá tudo certo. Às vezes a mulher só queria se livrar. Gente. A mulher vai fazer com ela, que ela é melhor, vai lá fazer com ela. Olha, que perrengue foi aquele. Aí, ok, deitei ela na maca, a gente conversou sobre qual cílios ela queria, normal. Só que era uma pessoa mais de idade já, eu acho que ela tinha mais idosa. Não sei se interfere tanto, mas enfim, comecei a fazer normal os cílios dela. Ela, ai, meu olho tá ardendo muito. Tá ardendo muito, tá ardendo muito. Só que ele tava completamente fechado, não tava fazendo nada errado. Aí eu olhava as coisas e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? E ela reclamou o procedimento inteiro. Aí eu falei, você quer parar? Você quer ir embora? Ela, não, pode terminar. Aí fui fazendo. Quando eu terminei, ela mal conseguia abrir os olhos. Meu Deus. Ardia muito. Ela falava, tá ardendo, fora do normal. Nunca aconteceu isso antes. O que você tá usando? E aí eu comecei, ventilador, Nanomister, soro. E aí, por fim, ela teve que lavar o olho na pia. Coisa que não pode nunca. Mas a gente, tava eu e minha amiga de trabalho lá, a gente tava sem saber o que fazer, porque não tinha feito nada errado. Aí a gente começa a se questionar e fica, meu Deus, o que eu fiz? Será que eu derrubei cola no olho da moça e não vi? Sendo que não, eu fiz tudo certinho, só que ela tinha passado por uma cirurgia recente nos olhos, não me falou nada e foi fazer o cílio sem autorização médica. E depois ela teve conjuntivite química e veio culpar o espaço. Ah, porque vocês usaram uma cola muito ruim em mim, que vocês usaram material de péssima qualidade, que eu tive um problema sério. Sendo que, na real, não foi culpa minha, não foi culpa dos materiais. Ela não avisou, ela nem poderia estar lá. Então, assim, isso me deixou muito chateada, mas foi um alerta, assim. Ficha de anamnese sempre. Sim, porque aí a ficha certificaria, ela ia anotar ali, não fiz procedimento recente nos olhos. E com a assinatura dela, então tá ok. Ela se certificou de que você poderia fazer o seu trabalho. Então, todo problema pós, aí ela precisa resolver. Mas como não tinha ficha, poderia ter dado um problema muito maior. Graças a Deus não deu. É muito importante, né? Ter a ficha. Muito importante. Até em relação também à escolha da técnica, né? Porque não sei se já aconteceu com você, né? Pode ter clientes que falam, eu queria dessa forma, você fez dessa forma e tal, não é a mesma coisa. Então, tem alguma parte na ficha que fala sobre técnica? Não tem técnica na ficha, mas eu já abordo o cliente antes. Não acontece muito de chegar para mim pessoas que gostam de volume, por eu sempre postar naturalidade. Assim, eu tenho, sei lá, uma ou duas, umas você três. Você é muito especializada, sim, né? Mas então agora a minha parceira, trabalha ali do meu lado, ela trabalha com muito volume. Ela trabalha com 6D, 5D, 6D. Ela não faz russo, mas assim, os 5 e os 6D são quase volume russo, bem cheio. Sabe por que eu tô te contando isso? Porque eu tive uma experiência, né? Porque eu fazia gestão de um espaço. Eram 5 leste, né?
E teve uma enviada, né, que ela foi num dia e ela queria trazer fazer uma surpresa pro marido. Aí ela foi nesse dia lá, porque era um shopping. Aí ela fez cabelo, fez unha, fez cílios, fez tudo. E ela botou um volumão. Uhum. E aí tudo bem, foi embora pra casa, adorou na hora, foi lá, foi embora pra casa. E aí quando chegou no dia seguinte, eu ainda estava em casa, eu fazia parte da gestão, né? Era como se fosse uma gerente geral ali. E aí toca o meu telefone. Era uma das lashes. Vem correndo pra cá, porque a gente não sabe o que a gente vai fazer e tal. E eu, gente, que desespero é esse? Quando eu cheguei lá, a mulher estava fazendo um escândalo no shopping, porque ela falou que queria um procedimento mais natural e a lash deixou ela com cara de pu. E quem tava por trás? O marido. Que isso? O marido. E aí ele tava, por que fizeram isso com a minha esposa? Que não sei o que, olha que absurdo, eu não consigo nem sair com ela na rua, que não sei o que. E ela jurava que falou isso pra Lash. Só que ela falou que na hora que terminou, ela ficou tão chocada que ela não teve reação e foi pra casa. E aí, no dia seguinte, ela resolveu ir lá com o marido pra poder reclamar, porque não foi esse procedimento que ela queria fazer. Por isso que eu te perguntei, será que tem isso na ficha pra falar qual é o procedimento? Porque a gente nunca sabe quando vai pegar um doido, né? Na ficha não tem, mas eu acho super válido adicionar. Mas tem um bate-papo antes. Eu procuro entender ao máximo o que a pessoa quer pra eu entregar exatamente aquilo ali. Mas já aconteceu de eu fazer e a pessoa falar, queria mais, ou queria menos. Entendi. Só que, de qualquer forma, são coisas que dá pra gente consertar. Por exemplo, queria mais cílios. Fulano, você não tem cílios o suficiente pra eu colocar mais. Ela precisa entender. Ou, eu quero menos. Aí eu consigo tirar uns fios. Agora, nesses casos assim, não. Mas seria super válido ter na ficha de anamnese. Pra não acontecer isso. Kai, hoje você ministra curso pra iniciante e pra especialização, os dois? Exatamente. Como que funcionam esses cursos? Pra iniciante, eu gosto de sempre presencial. São 2 dias de curso, é bem rápido, só que tem a parte de treinamento. Por exemplo, a aluna acaba ali o curso presencial e fala, olha, você precisa de um período de treino que eu vou te acompanhar. Então, eu não gosto de curso para iniciante 100% online. Eu gosto de estar ali do lado, acompanhar cada parte do curso. E o de especialização já pode ser online, porque a pessoa já tem toda a prática. Entendi. Então, ela precisa só de uma direção ali do que fazer, do que não fazer, qual fio utilizar. Aí são essas 2 opções, de presencial e online. Tá, o iniciante, quais são as técnicas que você dá no iniciante? Então, eu mostro todas as técnicas. A gente treina primeiro fio a fio clássico, treina volume brasileiro na esponja, na boneca. Geralmente, na prática em modelo, é o volume brasileiro, que costuma ser mais fácil de manusear. Só que a técnica é a mesma, só não é a mesma para Fox e Russo. Mas, de um modo geral, quem sabe fazer volume brasileiro faz um 5D, faz um 6D, faz uma curvatura C. Entendi. Então, assim, ela sabendo fazer ali aquela primeira parte, ela já consegue, sei lá, umas 3, 4 técnicas no catálogo dela. Entendi. Se é profissional, né? Ela fizer um curso de iniciante com você, quanto tempo mais ou menos, e seguir tudo certinho, trabalhando, fazendo modelo, quanto tempo mais ou menos você acha que ela consegue começar a ter um retorno? Olha, a Ingrid, minha parceira hoje, ela não fez nenhum ano ainda de lash designer. E ela já, assim, tira mais que um salário mínimo trabalhando com cílios, porque ela tem dois empregos. Entendi. Ela trabalha ainda em local de carteira assinada e trabalha lá com a gente. Então, assim, em pouquíssimo tempo ela já tem uma renda e já tem uma cartela de clientes absurda. Mas é uma pessoa que o diferencial dela é saber vender. Ela sabe se posicionar. Ela é uma mulher, assim, que chega em qualquer lugar, consegue se apresentar o trabalho dela. É isso que eu bato sempre na tecla das minhas alunas, saber vender. Além de você entregar uma técnica boa, saber se comunicar também. Eu tava até pensando em, às vezes, dar umas aulas para as minhas alunas só sobre vendas e comunicação. Voltado para cílios mesmo, para elas entenderem e conseguirem a cartela. Então, assim, depende muito da pessoa. Do tanto que você quer aquilo, do tanto que você vai estudar e do tanto que você vai treinar. Porque pode ser muito rápido, mas também pode demorar muito e pode ser que você desista. Então, tudo depende da pessoa. Da motivação. Uhum. Gente, desculpa que entrou aqui água. Vamos lá, Kai. A minha última pergunta é... Conselho que você, como não só profissional da área, empreendedora, mas como mulher, né?
Porque a gente sabe que para empreender hoje, a mulher, nesse universo feminino, que tem casa, filhos, tomam bastante tempo, né? E tem muita gente que desmotiva por isso. Qual o conselho que você dá hoje para mulher empreendedora? Eu falaria para elas não serem do tamanho dos sonhos dela. Porque tem uma frase que diz, seja do tamanho dos seus sonhos. Mas, na verdade, você precisa ser maior que os seus sonhos. Eu vi um vídeo que eu me emocionei muito, da Natália Beauty, sou fã dela, super fã. E ela estava falando exatamente isso, que hoje ela vive coisas que ela nunca teve a capacidade de sonhar. Ela nunca foi capaz de sonhar com aquilo. Então, quando eu comecei, eu também pensava desse tamanico. Eu queria só ter o meu estúdio e às vezes eu achava que nem isso eu conseguiria. Então, hoje eu vivo além do que eu sonhei. Então, pense muito mais, seja maior, bem maior do que o seu sonho. Porque você pode ir além do que você imagina. Quando você for pedir a Deus para te auxiliar na jornada, peça sempre para Ele te mostrar o extraordinário, para que você consiga viver sempre mais do que você sonhou. Porque às vezes a gente pensa muito pequeno, a gente não acredita na gente. E você pode viver coisas extraordinárias, então não se limite a sonhos, seja maior que eles, sempre. A visão a longo prazo também ajuda, né? Você pensar, Completamente. porque como você falou hoje, todo mundo é muito imediatista. Muito. E quer receber, quer fazer tudo na hora, mas... Tem que respeitar o processo. Sempre, sempre, sempre. E assim, não se comparar com pessoas que estão há anos na frente. Se comparar com você mesmo há anos atrás. Ter a comparação de querer ser melhor que você mesmo a cada dia. Esse é o diferencial. Entendi. Caia, um prazer ter você sempre em tudo que a gente faz. Você é uma menina de ouro, né? A gente não tem um pensamento que vai muito além. Quero falar que eu tô muito orgulhosa de tudo, né? Não posso me emocionar. Porque ela é uma menina maravilhosa e eu sei que você vai muito longe, né? Amém. Durante... Eu sou sempre chorona. E olha, então, você todo mundo sabe que eu sou. Nossa, você tem uma parcela gigante nisso, você sabe bem, né? As portas que se abriram pra mim desde que eu fiz a mentoria com você, de verdade. A gente Às vezes corta eu nem essa acredito. parte. Corta essa parte. Não, mas realmente, eu sei que você vai muito longe. Muito obrigada por você ter vindo, compartilhado um pouquinho pela sua experiência. Quero te ver, né, no futuro, eu e você juntos. A gente já tá agora em vários lugares. E a gente finaliza aqui comigo chorando, como sempre. E até a próxima. Kai, obrigada mais uma vez. Te amo, Paulo, você. Perfeito. Tem que fechar e terminar chorando.